Queridos acadêmicos, estamos juntos para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Didática da Matemática. Essa quarta unidade está dividida em 5 tópicos. Primeiro, nós traremos os conhecimentos que iremos discutir nessa unidade, que fazem parte do capítulo 2, que se chama Atividades Estruturadas e o Ensino de Matemática. E essa está estruturada nessa quarta unidade da seguinte forma: atividades estruturadas e o ensino de matemática, outros aspectos importantes, elementos básicos para uma atividade, sugestões de atividades a serem realizadas por meio de oficinas, sobre alguns aspectos históricos dos números naturais, frações e decimais, frações decimais e o sistema de numeração decimal. Segundo Mendes e Pires, uma preocupação constante atualmente recai sobre o ensino da matemática. E me arrisco a dizer que essa preocupação está sobre o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. Inúmeros espaços têm sido palco dessas discussões, mostrando uma preocupação constante sobre o caráter elitista do ensino de matemática. Seminários, workshops, congressos, semanas, enfim. Inúmeros eventos têm ocorrido para se pensar o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. Para que o ensino de matemática contribua para a superação de alguns obstáculos imediatos existentes no processo de ensino e forneça ao estudante habilidades e conhecimentos úteis e que o prepare para resolver os problemas diários, é necessária a utilização de uma metodologia que valorize a ação docente do professor através de um ensino partindo do concreto para o abstrato. Vocês já pensaram nisso? Essa é uma observação que está lá no módulo dessa disciplina. Vão lá conferir, por favor, lá na página 31. Uma outra atitude do professor seria o de inserir uma dinâmica experimental nas suas aulas de matemática, ou seja, uma dinâmica experimental como fator formativo dos alunos e fazê-los sentir a importância da matemática na compreensão do mundo, da sua realidade. As atividades propostas em sala de aula devem conduzir o aluno a descobrir o conhecimento, sendo proposto ao aluno investigar, levantar hipóteses, confrontá-las com os resultados obtidos, desenvolvendo dessa forma o pensamento crítico, o raciocínio lógico, ou seja, oportunizar o aluno a construir sua própria aprendizagem. Então, o ensino de matemática, através das atividades estruturadas, pressupõe que os tópicos a serem aprendidos serão descobertos pelo próprio aluno durante o processo de busca. Olha só, existem alguns elementos que são muito importantes em uma atividade. Vamos agora conhecer esses elementos e o significado de cada um deles. O primeiro elemento é o título da atividade. O título da atividade indicará o tema central a ser investigado e o conteúdo que se pretende construir através dela. A partir desse título, dependendo do nível de desenvolvimento da turma, os estudantes poderão perceber previamente do que trata a atividade. Segundo, nós temos os objetivos das atividades. Através dos objetivos, o professor deve deixar bem claro as principais finalidades da realização da atividade, tendo em vista a construção do conhecimento matemático previsto nessa etapa do seu trabalho docente, é claro. O material a ser utilizado nas atividades, o material utilizado mesmo, para compor a atividade, deve ser descrito, mesmo que de maneira informal, de modo que o aluno possa, sempre que possível, voltar-se para a busca do conhecimento através da exploração do meio em que se encontra. Daí vem então os procedimentos operacionais da atividade. Esses procedimentos metodológicos orientarão os estudantes no sentido de desenvolver as atividades, através de etapas que os conduzam a uma compreensão relacional do conteúdo matemático, a ser aprendido por eles. Os desafios propostos nas atividades, as atividades devem ser bem atrativas e desafiadoras, de modo a provocar curiosidade dos estudantes. Acreditamos que essas características podem estimulá-los a aprender
se forem ricamente exploradas durante a elaboração de cada desafio. Por fim, o exercício da sistematização e formalização do conhecimento. Toda atividade deve apresentar uma sequência contínua de ações que conduzem os estudantes à formalização das ideias matemáticas, construídas ao longo desse processo de aprendizagem. Todavia, é o professor que deve perceber os momentos mais adequados para iniciar esses exercícios de sistematização e formalização do conhecimento. No módulo da disciplina, existe um conjunto de sugestões de atividades que poderão ser realizadas por vocês em oficinas, ou mesmo por quem já é professor em uma sala de aula. Apresentarei aqui algumas delas, mas consultem o módulo, a fim de se apropriar das demais atividades apresentadas. A atividade que queremos realizar será a razão π entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, que está na página 35 do módulo dessa disciplina. Ela está composta por 2 objetivos. Vejamos. Primeiro, compreender o número π como uma aproximação da razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, determinar experimentalmente essa relação e a representação matemática do π, como π sendo C dividido por 2R, onde esse C aí é o comprimento da circunferência e o R é o raio. Para alcançar esses objetivos, seguiremos as instruções contidas nessa atividade. Vejam que eu já tenho o material pedido em mãos. Aqui estão os nossos instrumentos de trabalho. Primeiro o barbante, depois a régua. Vocês podem ter uma régua simples em casa também, não precisa ser igual a essa. E eu escolhi algumas tampas de várias dimensões. Mas daí vocês podem trabalhar com as tampas que vocês têm, tá? Primeiro passo é fazer a medida do comprimento da circunferência da tampa, certo? Bora lá. Eu pego o barbante, eu meço, ó, direitinho, certo? E vou ver tamanho certinho o tamanho dessa circunferência. Agora a gente vai pegar o barbante novamente e medir na régua, certo? Aqui até o 30, ok, e mais um pouquinho. Até mais ou menos o 36. Então eu tenho aqui, medindo a circunferência dessa tampa, eu tenho 36 centímetros. E quando eu vou medir o diâmetro, tá? Que é aqui no centro, de uma ponta a outra, eu tenho, vamos ver, 10 centímetros. Então, eu vou lá preencher a minha tabela. O comprimento da tampa são 36 centímetros, o diâmetro deu 10 centímetros e na última coluna eu vou colocar o comprimento dividido pelo diâmetro. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Vamos medir aqui o comprimento, né, o contorno dessa tampa, na realidade. Quando a gente mede aqui na régua. Aqui na régua, dá mais ou menos 27 centímetros. E quando eu venho medir aqui o diâmetro dessa tampa, certo? Eu vou obter o valor de 9 centímetros. Vamos lá, colocar na tabela. A tampa colorida, eu chamei de tampa colorida. Ela tem 27 centímetros de comprimento, ela tem 9 centímetros de diâmetro, e quando eu faço essa divisão, eu obtenho 3 centímetros, que é comprimento dividido pelo diâmetro. Vamos lá, gente, essa é a última tampa. Vamos medir aqui o comprimento dela, comprimento dessa tampinha, certo? Medido o comprimento dessa tampa, a gente tem aí um total de 12 centímetros, certo? Deixa eu puxar pra cá, dá 12. E medindo aqui o diâmetro dela, certo? O diâmetro dessa tampinha dá 3 centímetros. Quando eu pego o comprimento dividido pelo diâmetro, eu obtenho 4 centímetros, tá bom? Confiram aí essa atividade e outras no módulo de vocês. Nos procedimentos operacionais, ainda temos a análise da razão entre o comprimento e o diâmetro de cada tampa. Então, me ajude aí. Vamos tirar essas medidas das tampas e preenchermos a tabela que está no slide 7?
Agora é com vocês. Analisando a razão entre o comprimento e o diâmetro de cada tampa, o que você concluiu? Qual é o valor encontrado expresso em números decimais? O professor pode elaborar e desenvolver em suas aulas atividades alternativas que viabilize o alcance de uma aprendizagem significativa dessas noções matemáticas, tendo em vista a sua utilização nas diferentes atividades sociais. Então, a partir das medições que foram feitas, já podemos ter uma compreensão sobre diâmetro, que é o maior segmento de reta que se pode traçar numa circunferência e passa pelo seu centro. Raio, o que é raio? É a metade do diâmetro e une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Vamos agora falar sobre um pouquinho de alguns aspectos históricos dos números naturais, frações e decimais. Para vocês se apropriarem desses aspectos sobre os números naturais e decimais, é preciso que vocês leiam e se apropriem do que está no módulo, da página 36 até a página 37. Para abordarmos os aspectos históricos dos números fracionários, iremos exibir agora um vídeo que contextualiza essa história. Vamos lá? Assista ao vídeo. Você pode até ser muito bom em matemática, mas sabe me dizer quem inventou a ideia de fração? Será que foram os gregos? Ou isso é coisa de americano? Também pode ser obra dos egípcios, ou até mesmo dos romanos. E agora? Para encontrar esta resposta, precisamos voltar lá no começo dos tempos. Opa, mas não tanto assim. O homem começou a expressar seus conhecimentos matemáticos na pré-história, inventando 1000 maneiras de contar as coisas. Com o desenvolvimento da agricultura, ele parou de vagar por aí, atrás de comida, e começou a formar vilas e cidades. Foi aí que a matemática deu um grande salto e virou uma ciência usada para construir casas, trocar mercadorias e resolver todo tipo de problema prático. Mas como será que as frações entraram nessa história? As frações são representações de números que não são inteiros. Pense, por exemplo, numa deliciosa pizza. Se ela for dividida em 4 fatias iguais, cada pedaço será uma fração que representa 1/4 do todo. E as frações sempre têm um numerador, que é a representação da parte, e o denominador, que é a representação do todo. E aí, conseguiu descobrir quem foram os primeiros a pensar nisso? Fração da matemática? Os gregos. Eu acho que os romanos. Os egípcios. Os americanos. Eu acho que foram os gregos. Egípcios. Fração é fogo. Para dividir um número inteiro, né? É uma parte. Noção de tempo é dada em fração. Você vai dividir um bolo. Vai dividir a pizza. Dividir um pão. Fracionei a penca em 3 bananinhas. Existe fração em tudo. Acertou quem respondeu que a ideia de fração matemática foi inventada pelos egípcios. Aliás, eles eram verdadeiros gênios nesta matéria e também mandavam bem na trigonometria, geometria, equações lineares e muito mais. Só assim para construir aquele monte de pirâmide. Diz a lenda que as frações foram trazidas pelo rio Nilo. Mas como assim? É que na época das cheias, as águas faziam a maior bagunça, levando embora as cercas das plantações. Muito espertinhos, os egípcios mediam o tamanho de cada propriedade antes da enchente. Mas naquela época, não existia régua não. O costume era contar quantas vezes uma corda poderia ser estirada nos limites do terreno. Como nem sempre cabia um número exato de cordas, ela era fracionada em diferentes pedaços menores, ou seja, as frações. Assim, na hora da reconstrução da cerca, nenhum engraçadinho avançava no terreno ao lado. Segundo Mendes e Pires, diariamente nos deparamos com atividades de contagem e de medidas, quando lidamos com nossa prática sociocultural. Porém, há momentos em que se torna bastante importante o conhecimento das representações matemáticas, que nos levam à construção das quantidades contínuas e descontínuas, utilizadas na solução de problemas encontrados nesse fazer diário. O sistema de numeração decimal, quando utilizado para a representação dos números naturais, nos mostra nitidamente a estrutura matemática presente na construção da ideia de número, natural é claro, tomando como ponto de partida
a contagem. Como exemplo disso, podemos representar o número 15 na sua posição decimal, isto é, olhem aí a figura. Se tomarmos o número 5 como uma parte que compõe o valor 15 no sistema de numeração decimal, podemos levantar alguns questionamentos como: quantas vezes tomamos o 5 para formar o valor 15? Isso, muito bem, 3 vezes. O 5 representa quantas partes tomadas de 15? Pense aí um pouquinho. O 10 representa quantas partes tomadas de 15? Confiram na figura. Esse exemplo mostra claramente a ideia de fração presente na representação posicional de qualquer valor quando utilizamos o nosso sistema de numeração. Como sugestão de leitura, peço a vocês que leiam o módulo e reflitam sobre as atividades propostas para a temática aqui discutida. Esse foi o site consultado para compormos a nossa aula. Dê uma conferida e vocês já sabem, dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso. Eu conto com vocês.